Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e como vocês já repararam, minha garganta está inflamada, então minha voz não está saindo tão forte. Vou gravar bem perto aqui essa mensagem do microfone para ver se sai algum som aqui para compartilhar essa mensagem com vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 135, o versículo 3. O versículo 3 ele tem muitos aprendizados aqui. Tá bom? E eu acho que é o versículo mais chocante aqui dessa sessão que me chamou a atenção para compartilhar hoje com vocês. Bom, esse versículo ele começa declarando o seguinte: a sessão 135 ela foi um tributo, tá bom? Oferecido a Joseph Smith e a seu irmão Hyrum Smith, que haviam sido assassinados na cadeia de Carthage, tá bom? Então foram várias frases de várias pessoas, acredito, né? Muitos acreditam que John Taylor escreveu essa sessão aqui, né? Mas saíram partes no jornal fazendo tributos, homenagem aos irmãos que haviam sido assassinados ali. E partes dessas publicações veio parar aqui na sessão 135, tá bom? Então foi uma formulação dessas palavras. Praticamente essa sessão 135 não é uma revelação do tipo que digamos assim, quando o Senhor fala como nas outras revelações, né? E agora eu, Senhor, disse essas coisas, e eu, Senhor, fala assim. Bom, então é um tributo a Joseph Smith. Porém, não podemos falar que não é uma escritura, porque tudo, né, que os servos de Deus ele fala quando movido pelo Espírito Santo se torna escritura. Bom, então a sessão 135 ela é uma escritura também. Eu vou ler o versículo 3 aqui, ele é comprido, então eu vou ler algumas partes e já vou explicando aqui, tá bom? Então o versículo começa dizendo assim: Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Nossa, então essa parte ela é muito forte nesse versículo, porque exclama que depois de Jesus Cristo, Joseph Smith ele foi o homem que mais fez pela salvação de toda a humanidade, né? Que interessante isso, né? A gente pode até falar assim, nossa, mas o que vamos dizer então dos outros profetas? Moisés, né, que tinha ali a chave da coligação de Israel, de Elias, que tinha o poder selador, né? Como assim Joseph Smith ele foi, depois de Jesus Cristo, a pessoa que mais fez pela salvação dos homens? Bom, um ponto a se colocar aqui é que Joseph Smith ele viveu nesses últimos dias, na qual nós chamamos de plenitude dos tempos, na qual todas as coisas seriam restauradas. Ou seja, Moisés ele não tinha as chaves de Elias, Elias ele não tinha a chave de Moisés, tá bom? No sacerdócio ali. E o que acontece? Joseph Smith ele recebeu as chaves desses profetas, tanto de Elias como de Moisés, de outros patriarcas e profetas bíblicos. Então ele recebeu todas essas chaves para esse tempo especificamente, tá bom? E quando diz aqui que Joseph Smith ele fez mais do que qualquer outro homem que já tenha vivido nessa terra, com exceção apenas de Jesus Cristo, de forma nenhuma está querendo dizer que Joseph Smith ele é melhor do que qualquer outra pessoa aqui, tá bom? Aliás, todos nós somos filhos de Deus e todos temos o mesmo valor. Deus ele ama todos os seus filhos, tá bom? Mas essa declaração aqui tá se referindo a que o Senhor, né, o Senhor Jesus Cristo usou Joseph Smith como instrumento em suas mãos de uma maneira tão abrangente que foi muito mais do que ele usou qualquer outro profeta na terra, tá bom? E aqui vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa abrangência, o que Joseph Smith fez, tá bom? Então, continuando no versículo, diz assim: no curto espaço de 20 anos, trouxe à luz o livro de Mormon, que traduziu pelo dom e poder de Deus, e foi instrumento na sua publicação em 2 continentes. Enviou a plenitude do Evangelho Eterno, que o livro continha, aos 4 cantos da terra, e trouxe à luz as revelações e os mandamentos
que compõe este livro de doutrina e convênios, e muitos outros sábios documentos e instruções para o benefício dos filhos dos homens. Reuniu muitos milhares de santos dos últimos dias, fundou uma grande cidade, deixou fama e nome que não podem ser destruídos. Viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. E como a maior parte dos ungidos do Senhor na antiguidade selou sua missão e suas obras com o próprio sangue, o mesmo fez seu irmão Hiram. Em vida não foram divididos, e na morte não foram separados. Então aqui está falando um pouco, né, dos feitos de Joseph Smith aí, né? Eu fico imaginando aí, ele viveu só até os 38 anos e muita coisa ele realizou. E às vezes a gente tem mais aí, 42 anos, a gente não conquistou tanta coisa ou fez tanto pela obra de Deus. Então é fascinante reparar quantas coisas ele fez, tá bom? E na verdade existe vários e vários livros e volumes da história de Joseph Smith, na qual não está publicada, né? Existem historiadores dentro da igreja que estudam sobre a vida de Joseph Smith, tudo o que ele havia deixado, né? Então, são muitos relatos também. Bom, mas aqui está contendo uma parte, né? Não é somente isso que ele fez, tá bom? E só esse pouco aqui já é muita coisa. Bom, lembrando aí que ele viveu só aos 38 anos. Outra coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, no final do versículo, fala que o mesmo fez Hiram, né, que era o irmão de Joseph Smith. E eles morreram juntos. Em vidas eles não foram divididos, e na morte não foram separados. Então, olha que interessante. As mesmas bênçãos que Joseph Smith ele recebeu, Hiram também recebeu. Tá bom? Nós podemos ver isso, por exemplo, em outro livro. Por exemplo, o livro de Mormon. Se eu falar para vocês, qual um personagem que fez bastante coisa no livro de Mormon? Possivelmente vocês poderiam falar que é Nefe. Nefe ele fez muitas obras ali. A gente começa a ler o relato, ele constrói as placas, né, e deixa para os descendentes ir escrevendo ali. Então Nefe ele fez muitas coisas, construiu um navio, conduziu a sua família ali no deserto para conseguir o alimento. Ele fez muita coisa, tá bom? Até mesmo edificou uma cidade para que o povo pudesse habitar depois da travessia ali das grandes águas aqui no continente americano. Então Nefe ele fez muita coisa. E quando é mencionado Sam, né, você vê que não tem muito falando sobre Sam no livro de Mormon. E Sam, ele é o irmão mais novo ali de Nefe. Mas olha só a promessa do Senhor para Sam. Fica aqui ó, em 2 Nefe, capítulo 4, versículo 11. Tá bom? Então diz assim: e depois de falar, dirigiu-se a Sam. Então ele estava deixando uma bênção para Sam. O seu pai, patriarca Leí, estava deixando uma bênção para Sam. E essa era a vontade. A bênção vem pela vontade de Deus. Então a bênção veio dizendo o seguinte: bendito és tu e tua prosperidade, pois herdarás a terra com teu irmão Nefe, e tua semente será contada com a semente dele, e tu serás como teus irmãos, e teus descendentes com os descendentes deles. E serão abençoados durante todos os teus dias. Olha, as mesmas bênçãos que Nefe ele recebeu, que foi prometida a Nefe, Sam também recebeu as mesmas bênçãos, as mesmas promessas. O que isso significa? Que a gente não precisa ser como Joseph Smith para receber o reino de Deus. A gente não tem que usar um parâmetro assim, nossa, ele fez muita coisa, vai ser difícil eu conseguir o reino de Deus. Joseph Smith conseguiu, mas olha só o que ele fez. Então não é para nós nos compararmos com outras pessoas, é apenas sermos obedientes. O que Sam fez? Me fala aí. Ele foi obediente, ele seguiu o irmão dele, tá bom? Então é isso que nós devemos fazer, seguir os nossos líderes, seguir o que o Pai Celestial fala para nós por meio dos mandamentos, por meio dos líderes, tá bom? E nós vamos receber as mesmas bênçãos que Joseph Smith,
do que o profeta Moisés, Elias, do que todos os outros profetas. Não é um requerimento a gente se tornar um profeta ou ter um certo chamado na igreja para a gente voltar a viver com Deus. Então, é bem importante compartilhar essas coisas. Bom, continuando aqui, quando fala aqui que Joseph Smith viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo, isso aqui é o legado que Joseph Smith ele deixou. Tem uma profecia que fala sobre o nome de Joseph Smith, que seria considerado bem ou mal em toda a face da terra. Se encontra aqui nas palavras de Moroni, ali no testemunho de Joseph Smith, quando ele apareceu a Moroni. Quando Moroni apareceu a Joseph Smith. E diz assim, ó: "E ele chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus, e que seu nome era Moroni, e que Deus tinha uma obra a executar por mim, e que o meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou em todos os povos que seriam bem ou mal de meu nome." Então, que fala que o nome de Joseph Smith ele seria conhecido entre todas as nações, tribos, línguas e povos, e todos falariam bem ou mal do seu nome. Nós podemos ver isso hoje em dia, o cumprimento dessa profecia. Nós sabemos o legado que Joseph Smith ele deixou. Alguns vão falar mal, outros vão falar bem, mas ele deixou um legado. Então, para terminar essa mensagem, eu vou explicar um pouquinho o que é o legado, o que é um legado. Eu gosto de comparar aqui em Marcos capítulo 10, quando um jovem rico, né, ele chega até Jesus Cristo e pergunta, né, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo fala: guarda os mandamentos, você sabe, honra teu pai e tua mãe. E aí ele fala os mandamentos ali, e o jovem rico fala: tudo isso eu faço desde a minha meninice, né? Desde criança eu faço isso. E aí Jesus Cristo: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e me segue. E aí então, naquele momento, aquele jovem se entristece, né? O versículo 22 de Marcos 10 diz assim: mas ele, pesaroso com a sua palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Então aqui Deus que não fala que é impossível, mas é difícil um rico entrar no reino do céu, porque ele coloca o seu coração na riqueza, como o jovem rico aqui, tá bom? E essa parte, né, da história do jovem rico, a gente até poderia falar assim: o, o pobre rico, né, o jovem pobre rico, porque ele tinha bens, mas ele era pobre para com Deus. Ele não deixou ali um legado. E aí que está a diferença de legado e herança. Né? Aquele jovem ele só tinha herança, porque ele não leva nada. Todo mundo que morre não vai levar nada consigo. E aí quando ele morreu, ele só deixou a herança. Já parou para pensar que a história aqui desse jovem rico, você não sabe o nome dele. Se ele tivesse deixado tudo e seguido a Jesus Cristo, certamente o seu nome estaria na história. E também isso seria um legado para as outras pessoas, dizendo: nossa, ele vendeu tudo e seguiu Jesus Cristo. Então esse seria o legado do homem rico ali. Mas ele não deixou um legado, ele preferiu ali realmente as riquezas, né, aquela herança que ele tinha. Bom, então falando um pouquinho sobre o legado que Joseph Smith deixou, o melhor legado que ele deixou para mim é o exemplo dele. Como ele cresceu no Evangelho. Aquele rapaz de 14 anos de idade tinha medo ali de falar não medo de falar do Evangelho, mas quando ele compartilhava sobre o que havia acontecido, as pessoas escarneciam dele, ele ficava ali temendo, né? Bom, enfim, no final de sua vida a gente viu como ele se aproximou de Deus e como ele se tornou uma pessoa melhor. Então, para mim, esse é o legado que Joseph Smith deixou, o exemplo dele. Tá bom? Eu tenho um legado que recebi de minha mãe, que é o exemplo que ela deixou para mim e para todos os filhos que ela tem. Um dos legados bem importantes que eu vejo era a bondade dela. Ela adotou ali, chegou a adotar 3 filhos.
tá bom? Que não eram dela. E um dos filhos tinha 18 anos, né? Era um rapaz que estava morando na rua ali, não tinha onde ficar. Ela adotou esse rapaz de 18 anos. Esse rapaz morou com a gente, né? É meu irmão. E ficou ali até os 25 anos, até ele casar, para sair ali, né? Ele só saiu lá de casa casado. E é bom, né, uma mãe ter deixado esse legado de ser uma pessoa boa. Eu lembro de minha mãe sempre orando, indo nas igrejas. Isso é um legado, uma pessoa que buscava a Deus. Esse é o legado que ela deixou para mim, me ensinando a ser uma pessoa honesta e buscar a Deus. Então, o que, que eu tenho que deixar para minha filha? Uma herança ou um legado? Bom, os dois podem coexistir. Eu posso deixar uma herança, porque eu não vou levar nada comigo dessa vida. Mas também eu tenho que me preocupar com o legado que eu vou deixar. O legado que eu tenho deixado para minha filha, um dos legados é sempre a oração. Ela sempre me vê orando. Às vezes ela entra no quarto e eu estou de joelho orando. Ela vai até a cozinha que eu estou estudando, às vezes eu inicio ali, já estou fazendo uma oração. E também a reunião em família, que nós nos ajoelhamos, eu, minha esposa, minha filha, e fazemos oração. E isso é um legado. Então, um legado é algo de fé que você deixa para a prosperidade, para os seus descendentes aí. Então, vamos deixar um legado para os nossos familiares, para nossos filhos, netos, todos aqueles que nos rodeiam, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.